CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Bom dia, Gilberto. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da CBN. Hoje a gente vai ensinar o Google a verificar nossas informações e corrigi-las? Exatamente, Fernanda. Toda semana a gente vê a divulgação de novo vazamento de dados na internet. Aí, pois o Google ele tem um sistema, um relatório, que indica quando esses vazamentos acontecem em relação aos seus dados pessoais. Esse relatório ele era pago, né? Agora, essa semana, a partir dessa semana, o Google ampliou o acesso desse relatório sobre os vazamentos da Deep Web, permitindo agora que qualquer usuário, gratuitamente, verifique se as suas informações pessoais foram comprometidas, né? Então, esse relatório, o que relatório ele faz? Ele monitora toda a parte da Dark Web, da Deep Web, e verifica se tem algum vazamento, algum tipo de dado, seu nome, e-mail, ou alguma informação, como telefone, ou até endereço, ele te avisa em relação a essa questão. Como é que você vai acessar esse relatório? O link é um link grande, mas eu fiz aqui um link resumido para a gente ficar mais fácil até para os nossos ouvintes fazerem acesso a esse formulário. O link é bit.ly, então bit.ly, barra Google Vazamentos. Então é um link mais fácil, ou seja, apesar do link ser grandão, mas eu fiz um encurtador de links aqui. Então é bit.ly, barra Google Vazamentos. Nesse link você vai clicar no botão de começar, e aí você vai inserir as suas informações pessoais, então nome completo, endereço, telefone, e-mail, Caso você tenha algum tipo de variação de dados, como apelido ou alguns e-mails secundários, é possível você registrar até 3 versões de cada informação. Então você tem o seu nome completo, nome resumido e um apelido, por exemplo, Você tem 2 e-mails, coloca lá o primeiro e-mail e o segundo e-mail que você utiliza para isso. Você tem 2 telefones também, e aí você configura, depois de informar esses dados para o Google, configura as notificações. Como é que você deseja receber essas notificações caso tenha algum tipo de vazamento identificado nos seus dados? Então você pode escolher receber alertas por e-mail ou pelo próprio aplicativo do Google, nesse caso. E aí a ferramenta vai variar, vai verificar se tem algum tipo de vazamento nos seus dados em relação a isso, e aí vai te notificar caso tenha algum vazamento novo, nessa situação. O legal dessa ferramenta é que, se ele encontrar algum tipo de informação em resultados indesejados, ele tem nessa mesma janela, nesse mesmo link que eu passei, uma forma, logo na frente, de cada informação que foi identificada como vazada, você tem um ícone de remover o resultado. Então, ou seja, no mesmo formulário, você tem uma forma de identificar que essa informação foi vazada e eu não quero que ela esteja na resposta do Google. Então, você clica lá em remover o resultado e o Google vai analisar e remover esses resultados indevidos, que você não deseja, da busca do Google. Então, é uma forma bem legal de, primeiro, identificar se houve algum vazamento de dados em relação aos seus dados pessoais e também, caso tenha algum vazamento identificado em relação aos seus dados pessoais, o Google vai permitir que você solicite a remoção desses dados que foram vazados, que estão efetivamente na busca do Google, remover isso do Google. Bem legal, é uma ferramenta que era paga, era só para um grupo restrito de usuários do Google, e agora, a partir dessa semana, ele liberou essa ferramenta para qualquer usuário através desse link que eu passei. E era preciso, Com certeza absoluta, viu? E a gente toda semana tem vazamentos de dados a nosso respeito, Então é importante essa iniciativa do Google agora para melhorar a nossa privacidade. Gilberto, quando tem vazamento de dados, qual é a sua dica, troca tudo? Então, se você identificou que, por exemplo, tem um vazamento de dados em algum site, que foi noticiado, é interessante que você vá lá e pelo menos troque seu e-mail, sua senha, Pelo menos a sua senha, eu recomendo que você vá lá e troque, Por isso que é importante que você não use a mesma senha em vários sites diferentes, porque se aquele site vazou a senha, os outros sites que você usa a mesma senha também estão vulneráveis. Então é importante que você tenha senhas diferentes para os sites, e caso aquele site especificamente foi anunciado que houve um vazamento de dados, ou um ataque, ou uma invasão, você vai lá nesse site específico e troca só aquela senha. Entendido. Vamos para os nossos destaques da semana? Vamos lá. Viralizou.
Bom, Fernando, uma notícia que movimentou a notícia de tecnologia dessa semana foi o novo chip quântico do Google, né, chamado de Willow, né? O Google ele divulgou essa semana que ele tem um novo chip quântico, né, que conseguiu, né, resolver um problema, né, em 5 minutos, em que um supercomputador, o mais rápido que a gente tem hoje disponível, levaria 10 elevado a 25, ou 10 septilhões de anos para ser resolvido. Então, ele resolveu em 5 minutos nessa questão. Só para a gente ter uma ideia, né, de que é 10 septilhões de anos, é 10 seguido de 25 zeros de anos. Né? Então, veja, é uma situação interessante. Então, esse resultado realmente impressionou muitas pessoas, mas não sem polêmica, porque alguns especialistas falaram que esses testes que o Google fez foi baseado, né, em critérios que ele mesmo definiu. Então, será que essa informação é realmente verdadeira ou não? E aí tem uma outra pergunta que fica se isso realmente é verdade, né, será que a criptografia, né, não está em risco, que a gente usa, já que tem um chip tão rápido como esse, poderia quebrar qualquer criptografia, inclusive a criptografia do Bitcoin. Então, ou seja, isso são desdobramentos que a gente vai acompanhar aqui ao longo das semanas para ver exatamente se isso é verdade mesmo e qual é o risco que a gente tem em relação às nossas criptografias para isso. Né? Outra notícia que a gente repercutiu na semana passada, né, e agora a Microsoft veio a público explicar como instalar o Windows 11 em PCs não suportados. Lembra que até um ouvinte nosso fez uma reclamação, falando assim, olha, como é que vai acontecer? Eu vou ter que trocar de computador, porque o Windows 11 agora não suporta, o meu computador não suporta mais. Então a Microsoft veio essa semana explicando que é possível sim instalar o Windows 11 em PCs que não são exatamente aqueles suportados pelo Windows 11. Basicamente você vai fazer o processo de instalação e vai ter alguns checkmarks que você vai marcar lá, sabendo, deixando ciente que você está ciente de que pode acontecer algum tipo de incompatibilidade nessa situação, mas você vai poder instalar assim mesmo nesse caso. E aí, quem tem o Windows 10, se fizer a atualização para o Windows 11, ele vai ter basicamente 10 dias para testar esse Windows 11. Se tiver tudo funcionando perfeitamente bem, ok. Se não, nos próximos 10 dias, depois que ele fez o upgrade para o Windows 11, ele vai poder retornar para o Windows 10, se assim ele desejar. Então, veio um esclarecimento aí da Microsoft, porque o impacto no mercado foi bastante grande quando ela divulgou que PCs antigos não poderiam suportar mais o Windows 11 para isso, né, para isso aqui. E a última pergunta, última notícia, na verdade, é que o CEO do Google veio a público essa semana também, falando que a pesquisa do Google vai mudar profundamente no ano que vem. Esse era mais ou menos esperado, porque o Google vem sofrendo uma pressão muito grande dessas ferramentas de inteligência artificial, que melhoram bastante a parte da busca. Então, provavelmente, né, ou seja, ele não esclareceu claramente o que vai acontecer, mas provavelmente ele vai fazer uma integração, né, da inteligência artificial junto com a ferramenta de busca do Google. É isso, ó, tem 2 ouvintes aqui, um pedindo para a gente repetir o link, é o Elias. Vamos lá. Então, é bit.ly/Google Vazamentos. Só letra de novo, bit.ly/ aí tudo junto, Google Vazamentos. Ok. Tô anotando aqui, gente. A Patrícia, como sempre, ajuda vocês lá na rede social. E o Giovanni dizendo o seguinte, essa ferramenta é semelhante àquele direito ao esquecimento ou não tem nada a ver? Eles integraram, na verdade. Agora eles têm aquela ferramenta de direito ao esquecimento, eles integraram agora com a ferramenta que verifica se houve vazamento ou não. Então, ficou uma ferramenta única agora, que tanto verifica se houve vazamento, quando se tem vazamento, você pode solicitar a remoção daquele conteúdo. Tá certo, então. Muito obrigada, Gilberto. Até a próxima. Obrigado, Fernanda. Obrigado aos ouvintes pelas participações. Um excelente final de semana para todos e quarta-feira estamos de volta com mais tecnologia.